Fala pessoal, o GM Evandro aqui e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com você tudo que aconteceu na minha segunda partida no match contra o grande mestre do Egito, o grande mestre Adli, na Copa do Mundo de xadrez. Essa que foi a partida decisiva do match, né? Uma partida que foi uma partida difícil ali, uma partida difícil de engolir ali, como aconteceu essa partida, né? Que foi uma partida que eu tive muitas chances de vitória ali, consegui uma posição segunda máquina, né? Uma posição ganha, eu sabia que tava ganho também durante a partida, mas acabei gastando muito tempo, apuro de tempo, assim como na primeira partida acabou sendo um grande adversário ali na partida também. E, enfim, eu quero mostrar pra você aqui lance a lance tudo que eu pensei, como que foi acontecendo, tudo nos detalhes aqui dessa segunda partida, beleza? Bom, vamos lá então. Só antes de começar, quero te lembrar que na próxima semana, na quarta-feira, às 8 da noite, eu vou fazer aqui uma Masterclass totalmente gratuita, onde eu quero te ensinar aqui o meu método de treinamento e como que você pode aplicar isso nas suas partidas para você conseguir assim evoluir no xadrez, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição, assim você pode já fazer a sua inscrição gratuita e começar a fazer o aquecimento já, que eu separei algumas aulas que foram tiradas diretamente do meu método de treinamento, que você já pode começar a assistir essas aulas, já ir entendendo sobre o método, já ir fazendo esse aquecimento até chegar na quarta-feira, 8 da noite, beleza? Então já faz a sua inscrição gratuita e eu vou te esperar lá no nosso treino, beleza? Bom, enquanto isso, bora lá, bora começar aqui as análises dessa partida. Então, primeira partida eu joguei de pretas, foi aquela defesa Grunfeld. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu gravei aqui para o canal, assiste, foi há 2 dias eu liberei aqui esse vídeo no canal, você vai entender melhor sobre o meu adversário, tudo que aconteceu na primeira partida. E como ficou claro ali na primeira partida, assim, alguns pontos chaves, assim, o meu adversário é um grande mestre bem forte ali, né? É um grande mestre que tá sempre na faixa ali dos 2.600 e ele tem uma característica de jogar muito rápido, né? Como aconteceu na primeira partida, eu fiquei ali com sérios apuros de tempo, mas a partida ainda acabou empatando, eu acabei me virando bem ali no apuro. E nessa segunda partida eu tava bem confiante, né? Jogando de brancas, ele tinha ficado em tilt ali de ter deixado escapar uma posição na primeira partida. E eu tava bem confiante em passar mesmo por esse jogador, passar para a próxima fase. E, bom, vamos lá, vamos começar aqui as análises que eu vou contando aqui para você tudo que foi acontecendo, né? Bom, então comecei com o lance 1 E4, né? Que é o lance, assim, o lance principal do meu repertório de aberturas. Eu não quis mudar nada, assim, jogar peão-dama, nem nada desse tipo. Eu fui confiante nas posições G4 mesmo, que são posições que eu jogo há muito tempo, conheço muito bem as posições. Ele jogou uma defesa Caro-Kann, que estava entre as opções que ele podia jogar, né? Então eu sabia já que ele era um jogador de Caro-Kann, podia vir outras sicilianas também, siciliana Najdorf, siciliana clássica, mas eu preparei bastante para enfrentar a defesa Caro-Kann dele. Então eu joguei D4, D5 e agora eu faço E5, levando para as posições da variante do avanço, bispo F5 e agora H4, levando para a variante tal, que inclusive é uma variante que eu já joguei muitas vezes aqui no desafio, né? Galera que acompanha os desafios, eu já joguei essa variante algumas vezes por aqui, uma variante que também faz parte do meu repertório. Ele jogou aqui um lance H5, né? Então, só para explicar aqui qual que é a ideia desse H4, né? Na realidade, vamos voltar um pouquinho aqui. O primeiro E5, né, na variante do avanço, é a variante, assim, mais crítica contra a Caro-Kann. É a variante que você coloca mais problemas contra o jogador de Caro-Kann. Porque agora o branco ele tem mais espaço no centro, mais espaço na ala do rei, e já tira a casa natural do cavalo. Então, muitas vezes o preto fica muito apertado ali. Ele fica sem espaço para as peças. Ele tirou o bispo para fora da cadeia de peões e ele quer jogar com E6, para então desenvolver as peças e jogar C5 depois atacando o centro. Então a ideia do H4 é que ele já não pode mais fazer E6. Numa posição como essa eu teria G4, bispo E4, F3, assim ganhando o bispo. Então por isso ele faz aqui um lance H5. Só que H5 é um lance que deixa fraca a casa G5. Muitas vezes eu posso usar essa casa para uma peça.
Então, o que que acontece? Aqui, o lance mais jogado é o lance bispo D3. É um lance que eu já joguei várias vezes no desafio, já joguei muitas partidas minhas também. E é um lance que mais tinham jogado com ele nas partidas de torneio, que ele tinha jogado essa mesma posição. E aí, nesse momento, eu preparei uma variante que é um pouco menos jogada e é uma variante cheia de veneno, que é o bispo G5 aqui. Bom, qual que é a ideia desse bispo G5, né? Primeiro que o bispo ele fica muito bem colocado ali em G5, ele evita o lance E6, né? Como eu disse, é uma casa que ficou fraca, eu posso usar para colocar uma peça. E geralmente as pretas para conseguir jogar E6, o preto vai jogar com dama B6, que já toca em B2, aquele bispo ele parou de defender a ala da dama. Esse é um lance, assim, de longe o mais jogado, tem centenas de partidas nessa posição, o preto jogando com dama B6, e foi justamente essa posição que eu preparei mais, que aqui a minha ideia era jogar com bispo D3, e, assim, tem vários sacrifícios aqui na posição, o computador não entende nada aqui, ele fala que tá um ponto para as pretas, mas conforme vai aprofundando, né, ele muda completamente essa avaliação, tá? É que o engine aqui ele é bem fraquinho, e daí ele avalia errado, mas coloca, por exemplo, o Stockfish numa profundidade mais alta, ele chega um momento ele começa a entender a posição aqui, né? Porque a ideia do bispo D3 é que, por exemplo, bom, ele pode tomar vários peões aqui, né? Se ele toma em B2, por exemplo, a ideia é sacrificar a torre mesmo, toma em A1 e agora E6. E essa posição aqui, o preto ele tá quase perdido já. Porque tá vindo cavalo F3, cavalo E5, tem vários temas de ataque em F7, sempre que tomando tem bispo G6. Então, essa posição aqui é bem difícil. Se deixar mais tempo, se deixar aumentando a profundidade, ele vai aumentando a vantagem aqui também. Outra opção aqui depois do dama B6, né, bispo D3, seria tomar o peão de D4. É uma posição que eu joguei há muito tempo, uma partida com Molina, eu joguei essa mesma posição, que é cavalo F3, bispo G4, toma, roque, e vamos jogar essa posição aqui com peão a menos, onde o branco ele tem bastante compensação, com ideias de C4, dama B3, né, eu estou muito bem desenvolvido. E também ele teria as opções de tomar em D3, dama D3. Tomar em B2 é suicídio aqui, acaba perdendo também. De novo tem E6. E quando toma em A1, dama B3. A barrinha fica louca aqui nessas variantes. Porque ele acha que tá perdido, depois ele vai entendendo que não tá perdido, né? Que tá... Na verdade, essa posição tá quase ganho já o branco, né? Deixar aumentar a profundidade. É que tá com muitas ameaças, tá? Com ameaça de tomar em B7, tá com ameaça de prender a dama, por exemplo, né? Cavalo F3, roque, cavalo D2, essa dama tá presa em A1. E, enfim, ele poderia simplesmente jogar com E6 e levar para esse tipo de posição, né? Então, assim, eu preparei muitas dessas linhas aqui, especialmente depois tomando em D3, dama D3. Só que no fim das contas, depois de bispo G5, meu adversário parou ali, começou a pensar nessa posição. Claramente eu surpreendi ele estava esperando o bispo D3. E aí, depois de uns 10, 12 minutos ali de reflexão, ele faz dama 5 cheque. E aqui basicamente saiu da preparação, assim, não tem nenhuma preparação de aberturas mais. No dia, eu olhando essa posição, revisando, eu comecei a pensar nesse tipo de situação que poderia surgir. Eu comecei a pensar, bom, se eu jogar bispo G5, o que ele pode tentar fazer de diferente, assim, na posição, para sair dessas linhas mais críticas, né? Porque, imagina, ele foi surpreendido, ele vai tentar escapar, assim, para uma posição... Talvez ele fique até um pouquinho pior... mas que saia de uma preparação, assim, né? E aí eu comecei a pensar nesse lance dama A5. Eu lembro que até busquei alguma partida com dama A5. Eu achei uma partida que foi jogada pelo Morozevich, de brancas, né? Acho que era Morozevich, Dreyev, alguma coisa assim. Só que eu só passei rápido a partida. Eu não acreditei muito que ia jogar um dama A5, assim, né? O meu feeling tava certo, devia ter aprofundado mais, né, para já tentar buscar alguma vantagem, assim, contra esse lance. Mas no fim acabou sendo a única referência que eu tinha nessa partida do Morozevich, né? Então, basicamente, aqui começou a partida dos dois já tendo que achar lances, assim, né? Eu joguei com C3,
Segundo o computador, cavalo D2 seria um pouquinho mais preciso, né? Mas C3 é um lance normal, ele joga E6 e agora eu faço cavalo D2. Dama B6 e B4. O que que acontece? Aqui ele tá querendo jogar com C5, né? Nessas posições da Caro-Kann, o preto ele cria contra-jogo fazendo C5. Então aqui eu faço B4 justamente para evitar esse C5. E assim, aqui eu achava que a minha posição já era interessante, assim, da abertura, né? Eu tive que pensar ali um tempinho para ver se realmente deveria fazer esse B4 ou não, mas é um lance que faz bastante sentido mesmo. É... Para evitar essa ruptura, eu só fiquei avaliando o que fazer contra A5, né? Que é um lance que vai chegar em algum momento. E, bom, depois disso ele só tem uma ruptura, que é a ruptura F6. Então ele faz aqui cavalo D7, com a ideia de fazer F6. Então, por enquanto, tudo normal, né? O meu adversário gastando tempo ali também, que é uma posição nova para ele. Os dois gastando um pouco de tempo na abertura. Eu joguei aqui bispo E2, então aqui eu gastei uns 12 minutos ali para jogar esse bispo E2. Porque o que que acontece? Ele tá jogando F6. Então eu precisava lidar com essa ameaça, né? Ele vai jogar F6 no próximo lance. Então, depois de ver aqui alguns candidatos, né, como o cavalo F3, o bispo E2, até bispo E3, eu cheguei na conclusão que bispo E2 era um lance aqui, porque depois de F6 sempre vou ficar com algumas ameaças de tomar em H5. E ele jogou F6, né, depois de um tempo aqui de reflexão ele jogou o F6, e vai surgir uma posição muito confusa, porque ele jogou de uma maneira bem arriscada aqui, né? Então, por enquanto, a posição equilibrada tá um pouquinho melhor para as brancas, né? Mas vai surgir uma posição muito caótica daqui a pouco. Eu joguei bispo E3, ele faz A5 para criar contra-jogo na ala da dama, então é um lance que eu estava esperando já, que em algum momento ia chegar esse A5. Aqui eu faço A3. Então, assim, teve alguns momentos que eu acabei gastando, olhando agora, assim, né? São momentos que eu gastei muito tempo que não precisava, assim, na partida, né? Por exemplo, ele jogou esse A5 e... Bom, eu cheguei a pensar em lances como, por exemplo, um Dama 4 foi um candidato. Cheguei a considerar tomar em H5 com cheque também. Tinha algumas opções, assim, para considerar, mas uma coisa que ficou claro nesse match é que eu não estava sendo nada prático, né? Então, por exemplo, aqui eu gastei 15 minutos para jogar 3. É um lance que eu não precisava ter gastado tanto tempo assim, né? É um lance normal de fazer, né? Agora avaliando assim, né? Só que lá era um clima totalmente diferente, né? Eu já comentei aqui na primeira partida que tava muito tenso, né, para jogar essa partida, jogar o torneio ali. Então eu acho que esse nervosismo ali acabou fazendo com que eu quisesse caprichar mais nos meus lances e acabei gastando mais tempo, né? E acabei não sendo nada prático na partida, né? Daí ele vai e toma em B4. E esse lance eu já achei bem suspeito já. Porque depois que ele toma em B4, eu tomo de A, ele tem que tomar em A1, eu tomo de dama. E bom, aqui ele me entregou a coluna de graça. Eu tô melhor desenvolvido, ele ainda precisa rocar, precisa desenvolver as peças na ala do rei. Eu tô com ideias de dama 8 em algum momento. E aqui eu já achei que ele tava fazendo um monte de besteira na posição, né? Esses últimos lances aqui dele, o A5 com a ideia de tomar em B4 e depois tomar em A1, ele só me ajudou, né? E aqui a posição eu senti que estava começando a ficar complicada para ele, né? Ele jogou esse dama C7, eu faço cavalo F3, o computador está dando uma ideia de cavalo H3 para cavalo F4, que parece bem interessante, né? Esse plano. Eu joguei cavalo F3, que é o mais normal, ele jogou cavalo H6. E aqui eu tenho várias ideias, né? Eu tenho as ideias do Dama 8 em algum momento, eu tenho ideias de simplesmente rocar e fica as ameaças de torre A8. Só que uma coisa que eu percebi é que eu poderia fazer aqui um lance bispo F4. Porque bispo F4, além de defender o peão de E5, eu começo a criar algumas ameaças de tomar em F6 em algum momento, né? Aqui, inclusive, outro momento 50 minutos, eu gastei uns 7 minutos para fazer cavalo F3, ele jogou cavalo H6 rápido, bispo F4, que foi mais ou menos rápido, é um lance que eu tava querendo fazer. E aqui eu achei que a posição dele tava difícil de jogar já, por conta dessas ameaças de tomar em F6, ameaças de jogar com dama 7 ou dama 8,
E não é tão claro como que ele vai conseguir desenvolver as peças, né? Por exemplo, um lance normal de desenvolvimento bispo e7 já não é possível de fazer aqui, porque eu tomo em F6, ele toma em F4 e agora eu tomo em E7. E de repente ele tá com o rei muito exposto e o branco tem muita vantagem nessa posição. Então meu bispo F4 foi basicamente para dificultar o desenvolvimento dele. E aí ele faz um lance rei F7. Bom, aqui eu já tava ficando bem otimista com essa partida, né? Eu sabia que tava muito bem na posição, com esse rei dele em F7, ele com dificuldades de desenvolver ali. E aí eu comecei a caprichar mais na partida. Eu sentia assim que se eu acertasse alguns lances, assim, se eu conseguisse jogar alguns lances firmes nesse momento, eu poderia até arrematar a partida, né? Porque era uma posição bem difícil de jogar para ele. Aqui dá para perceber que ele gastou muito tempo, né? Para fazer esse rei F7, ele gastou aqui 26 minutos. E aí, de repente, o tempo ficou equilibrado, né? Eu fiquei até melhor no tempo. Então, aqui nesse momento da partida, eu tava muito confiante. Posição boa, né? A posição, uma clara vantagem para as brancas. Tempo ali equilibrado, até um pouco melhor no tempo, que é uma situação que ainda não tinha acontecido nesse match. E ele estava claramente incomodado com a posição. Bom, aí eu jogo esse dama 8, que foi interessante. Eu começo a ter umas ameaças bem diretas, né? Por exemplo, um lance que eu calculei bastante, que inclusive é o primeiro lance da máquina aqui, né? É o lance torre G8. Torre G8 para poder tirar esse bispo tocando na dama. Aqui eu pensava, bom, talvez eu olhando aqui com o computador agora, provavelmente eu tava errado, né? Mas a minha ideia era tomar em F6. Ele não acha que é grande coisa, né? Ó, se bem que agora tá subindo de novo, mas a minha ideia era tomar em F6, porque se dama por F4, eu tenho agora cavalo G5 cheque. Pelo jeito tá errado o que eu ia fazer já, né? Rei por F6. E qual que é o problema disso? Se eu jogar dama D8 cheque agora, bispo E7, dama D7. Ele fala que tem um dama B8 aqui. E de repente a dama tá presa. Olha, então essa é uma posição que eu tinha visto e já tinha um furo aqui, né? Tinha uma outra ideia que eu tinha visto também. Ah, na verdade, essa é uma variante que eu tinha visto. A outra ideia era jogar dama por B7 aqui, intermediário. Essa aqui é uma ideia. Porque dama por B7 eu tô ameaçando cavalo E5 cheque. Isso, e aqui tá... O computador também não se impressiona com nada aqui. Essa posição eu achei que tava ganho na partida. Porque eu ameacei tomar em D7 e ameacei cavalo E5 cheque. Mas o computador ainda acha G toma F6. Dama por D7, bispo E7. E acha que o branco tá um pouco melhor só. É. Eu achava que, assim, tava matando aqui já depois de dama B7, né? Que o cavalo G5 e dama D8 foi a primeira variante que eu vi. Depois eu vi essa ideia de ter o dama B7 e cavalo E5. Bom, só que aí ao invés de jogar esse torre G8, ele vai me jogar cavalo G4. E, bom, aqui o tempo tá igual, né? 27 minutos para cada, posição, de novo, posição boa ali. E essa é uma posição bem crítica aqui. Uma posição, talvez uma das posições mais críticas, assim, da partida, né? Que, de novo, sentia que tava bem, poderia ter alguma coisa mais direta. Só que, por exemplo, o lance E por F6, que é o lance aqui, e eu passei um tempo calculando esse lance, eu não consegui fazer funcionar. Porque depois de dama F4, cavalo G5 cheque, rei por F6, aqui o único lance que eu calculei foi o lance dama D8. Porque, olha, a barrinha vai à loucura nessa posição, né? Era o lance que ganhava, né? Esse era o momento que, depois que eu vi, assim, analisando a partida, né? Aí eu vi que tinha algo concreto e foi duro isso daqui, né? Que foi um lance que eu passei um tempo analisando. Toma em F6, toma em F4, cavalo G5. Só que depois de rei por F6, eu só analisei dama D8. Porque agora bispo E7, por exemplo. E aí, quando eu tomo em H8, ele tá tomando em F2. E aí jogando essa posição. E aqui não estava claro para mim o que estava acontecendo, né? Inclusive, outro lance que eu tinha pensado era tomar em D7, mas de novo, dama por F2, né? Eu teria que tomar em H8 e ele toma em F2, rei D1, jogar essa posição. O computador acho que ainda tá equilibrado aqui essa posição. Mas não estava claro isso aqui para mim.
Mas o detalhe aqui, que tem um lance muito bonito, depois que toma em F6, toma em F4, cavalo G5, cheque, F6, aqui o branco tem dama E8. E esse lance aqui, basicamente, ele acaba com a partida, esse dama E8. Porque se ele toma agora em F2, rei D1, não tem como evitar os temas de mate. Eu tô ameaçando dama F7 mate aqui. E se jogar bispo G6, leva dama por E6 mate também. Ele teria que jogar único aqui, um lance como um cavalo E5, talvez. Mas aí tá bem perdido. Cavalo E5, toma, torre F1. E agora quando tirar a dama, por exemplo, dama G3, tá levando dama E6 mate, né? Então tinha essa chance, né? Era uma variante que basicamente acabava com a partida. Esse ia por F6, era uma chance bem concreta que eu deixei passar. Acabei deixando passar essa chance, não vi o dama E8. É um lance sutil ali, porque é um lance que não é cheque nem nada disso, né? Eu fui mais para os lances mais forçados ali, o dama D8, acabei deixando passar esse dama E8. Então essa era uma chance clara na partida. Eu acabei jogando bispo G3, depois de uns 6 minutos aqui nessa posição, eu joguei bispo G3. Ele tomou em E5. E agora cavalo G5. Eu joguei sacrificando um peão. Rei E7. E agora roque. Bom, e essa posição parecia muito boa, né? Porque eu sacrifiquei um peão, mas é aquele peão que a qualquer momento eu vou acabar recuperando, porque existe essa cravada aqui na dama. Ele tá com o rei no centro, não consegue desenvolver as peças direito, essa dama incomodando, a posição parecia muito boa de jogar. E aqui os tempos estão mais ou menos equilibrados, né? Ele tá ali com 26 minutos, eu tô com 16 minutos. Ele jogou G6 para jogar bispo G7. Eu faço aqui torre E1, que faz bastante sentido, né? Colocar a torre ali, esse raio-x ali no rei. Em algum momento, abrindo essa posição, eu posso conseguir usar essa torre, né? Eu achei que esse lance era bem fino na partida, né? O segundo lance da máquina, na verdade. Bispo G4 ele acha que é ainda melhor. Mas esse eu achei que era um lance bem sutil por conta disso, né? Que eu coloco mais uma peça em jogo e a qualquer momento joga um bispo G4, abrindo a coluna. Parecia que as coisas estavam caminhando bem aqui. Aí ele jogou bispo G7, eu faço dama A3, bispo F6 e agora B5. Tá mais ou menos ok o B5, ele joga C5 e agora bispo por G4. E aí, o que que acontece? Aqui o tempo começou a baixar bastante, né? E como eu gastei bastante tempo ali antes, na abertura, aqui a gente tá em que lance, né? A gente tá no lance 21 da partida e os dois gastaram bastante tempo, né? Então aqui, para ganhar os 30 minutos ali de incremento, teria que chegar no lance 40. E essa partida aqui eu tinha certeza que não ia passar do lance 40, porque tá um caos absurdo, né? Então, assim, eu sacrifiquei um peão, eu tenho uma compensação bem grande por esse sacrifício, tenho ótimas perspectivas de ataque aqui contra o rei dele. Então, só que é uma posição muito desequilibrada, né? Uma posição assim que pode acontecer de tudo, especialmente no apuro de tempo. Então, eu posso arrematar ele aqui, ou de repente eu posso deixar passar o momento e ele consolidar esse peão a mais, né? Então, esse eu tinha certeza, não vai passar do lance 40 essa partida. Joguei B5, ele jogou C5, bispo toma G4, H toma G4. Bom, e aqui, assim, no geral, eu acabei deixando passar alguns momentos, né? Como eu já mostrei aquele momento lá que tinha um arremate, o dama E8. E aqui um lance que, depois olhando com a máquina, assim, parece muito simples de fazer, assim, é um lance que faz muito sentido. É o lance C4, né? Esse lance aqui, eu considerei, assim, rapidamente o C4, mas por algum motivo eu não aprofundei nisso, né? E olhando assim agora, né, faz total sentido abrir a posição com C4, eu começo a ameaçar tomar em D5 e abrindo aqui o rei dele, já podendo tomar em E5 depois. É um lance assim que na prática ia colocar uns problemas absurdos aqui para ele resolver. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o lance da máquina aqui é o lance dama C8, que eu não consigo nem entender por quê desse dama C8. Bom, claro, ele quer sair da cravada, né? Mas, por exemplo, depois de CD5 e D5, a barrinha já começa a dar uma vantagem grande para as brancas, né? É um lance muito difícil de fazer esse aqui, eu acho, né? Um dama C8.
Não parece tão simples assim de fazer isso, né? Esse seria o lance, assim, para manter um equilíbrio, mas parece que a posição tá caminhando bem aqui com a abertura de linhas para as peças. Agora o cavalo B3 ele acaba ganhando muito mais força também. Bom, a posição ainda seguiria com o jogo, mas olhando agora faz muito mais sentido, né? O C4. Aqui eu olhei, fiz cavalo B3, é um lance que eu gastei pouquíssimo tempo, né? Porque aqui eu já senti que eu tava gastando muito tempo, né? Ele tá ali com 17 minutos, eu tô com 7, e eu senti que eu tinha que jogar mais rápido. E aí, nesse momento que começa a jogar rápido, foi quando eu comecei a fazer uma sequência de lances ruins aqui. Começando por esse cavalo B3, que já joga a vantagem fora aqui, né? Então, toda a vantagem que acumulei ali desde a abertura até agora, esse lance ele acaba estragando tudo, né? Porque aqui depois de cavalo B3, eu tava com umas ideias de repente tomar em C5, jogar um cavalo D4. Por exemplo, uma posição que eu tinha em mente era assim, se ele jogasse com B6, eu queria jogar com peão toma, e agora cavalo D4, com a ideia de entrar em C6. E essa posição parecia ser muito boa, porque ele tá tudo cravado, né? Ele não pode tomar de C, não pode tomar de E também. E realmente tem uma vantagem bem grande aqui para as brancas. Quando eu joguei cavalo B3, eu tava esperando esse lance, o B6, né? Só que ele fez torre C8. E quando ele joga aí esse torre C8, eu comecei a olhar a posição e não tava vindo um lance fácil na posição. E acontece que aqui realmente a vantagem foi embora. Aqui a posição já tá equilibrada e já tá começando a preferir um pouquinho as pretas. E aí eu fiquei buscando um lance aqui. E aí, o que eu faço agora? Porque eu não tava conseguindo fazer funcionar D por C5, nem D por E5. Comecei a pensar num cavalo H7, para quando o bispo G7 jogar um dama C1 e dama G5. E nisso eu fui gastando tempo, o tempo foi passando e de repente eu faço ali cavalo H7, que é o lance, mas eu faço com 2 minutos. Ele joga bispo G7, que é forçado. Uma coisa que aconteceu aqui, que ele jogou bem rápido nos últimos lances, é que ele basicamente ele era obrigado a fazer esses lances, né? Era tudo forçado. E eu tinha que ficar encontrando os lances ali. Então, aqui ele conseguiu uma vantagem prática muito grande, né? Que ali tem 16 minutos, eu tenho 2. E aqui eu sinceramente não estava encontrando o que fazer nessa posição. Eu pensei durante bastante tempo voltar o cavalo para G5. Que eu pensei, bom, vou voltar o cavalo para G5. Se jogar bispo F6, eu posso voltar o cavalo para H7, né? Repetir. Só que eu não sabia o que fazer contra um lance como dama B6, por exemplo. Ele tirar a dama da cravada. E aí, bom, não faz muito sentido o que eu tô fazendo, né? Só que era o melhor. Era o melhor era fazer isso. E aí, nisso o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí eu joguei um D tomar C5. Que aí já acaba sendo bem ruim. Eu segui com aquela ideia, né? De responder um cavalo por C5 com um cavalo D4. Só que a diferença é que agora, com o peão em B7, eu não tenho as ideias de cavalo C6. Na verdade, até tinha. Até tinha as ideias de cavalo C6, mas era um pouco diferente, né? Só que aqui a partida já perdeu, assim... eu perdi o controle, né? Perdi o controle completamente, né? Que eu tô muito mal no tempo, tô ali com 1 minuto, tô jogando nos acréscimos. E a posição também eu perdi o controle da posição, né? Que antes era eu que tava ali sempre com a iniciativa, a posição ganha. Então essa é uma situação complicada de jogar, né? Porque você sabia que tava ganha e fica pensando nisso que tava ganha e o tempo passando, o tempo passando. E aqui vai ser uma série de besteiras, né? Eu comecei com esse D por C5, cavalo C5 e na sequência eu faço cavalo D4, que era a ideia, né? Daí ele joga rei D7 e aqui eu tinha que jogar com o cavalo C6, que podia ter pensado nesse lance, que até eu tinha visto a ideia em outra variante. Pensei no H5 também, para bispo H4, mas aí no fim ali, o tempo caindo, eu vou e faço cavalo G5. E aí já tá completamente perdida a posição, porque o cavalo G5 voltando o cavalo pro jogo, leva aqui um cavalo D3. E aí cavalo D3 toca na torre, toca em C3. Só que esse lance foi feito assim meio que no... Eu fui vendo o tempo caindo ali e eu não tava sabendo exatamente o que jogar. Eu joguei o cavalo G5, no que eu joguei eu já... Opa, pera aí, cavalo D3. Perdi a partida, né? E aqui basicamente depois de cavalo D3 acabou. Porque eu tenho que... Ele tocou em tudo, né?
ele tocou na torre de E1. Se eu tirar essa torre, ele toma em C3, tá tocando no cavalo também. E basicamente aqui foi embora, né, a partida. Eu segui ainda alguns lances aqui, mas assim, totalmente no modo automático ali, porque eu já sei que a partida tá completamente perdida, né? Joguei aqui um B6, tamo em C3, cheque, e aqui já era, né? Vai seguir alguns lances. Então, assim, dois momentos aqui, dois, três momentos aqui no apuro de tempo, acabei estragando a posição. E ele aproveitou, né? Ele aproveitou as chances que teve ali, acabou sendo bem prático, e isso foi uma coisa que ele mandou muito bem ali na partida, né? Que era uma posição difícil, mas ele não ficou ali pensando muito na posição, assim, era uma posição difícil, ele foi jogando, foi acertando os lances ali também, mas ele foi sendo mais prático, né? Aqui era o momento de eu ter jogado mais rápido em algum momento, né? Ter sido um pouquinho mais prático. Ou ter acertado antes ali, porque é isso, né? Quando você não arremata o seu adversário de uma vez, vai dando chance, e chega uma hora que a posição vai ficando mais complicada, né? Mas enfim, foi assim a partida, né? Depois aqui já tá completamente perdido, e depois de alguns lances aqui eu acabei abandonando já, né? E com isso, encerrou aí a minha participação na Copa do Mundo. Foi uma partida assim que foi difícil assim no dia, principalmente, né? Porque eu senti que tive muitas chances na partida e quando chegou ali no apuro de tempo, eu acabei perdendo o controle total da partida. É, E assim, foi difícil de engolir ali no dia, assim, tudo que aconteceu, né? Que acabou sendo tudo muito rápido, né? De repente tava uma posição ganha e aquela coisa, aí passou alguns lances, assim, apuro de tempo, de repente, bum, acabou a partida, né? Mas enfim, serve como experiência, né? Eu acho que essa parte da experiência contou bastante. Tava, como eu disse pra vocês aqui, tava muito ansioso, muito nervoso, gastando tempo demais, tentando caprichar muito na partida e acabei deixando esse lado prático de lado, né? Eu até tava conversando com o Axel depois, né? Que o Axel tava me contando que na primeira Copa que ele jogou aconteceu algo muito parecido. Que ele jogou contra o Dreyev e de repente ele tava ali conseguiu uma posição muito boa, uma posição que ele ficou ganho. Só que ele foi querendo caprichar muito e gastando tempo. De repente ele ficou super apurado e foi estragando a posição. Que é aquilo, no apuro de tempo não tem herói, né? Assim, todo mundo acaba errando. E aí, e aí ele acabou sendo eliminado pelo Dreyev, né? Então, é algo que vai servir como experiência isso também, né? De repente, numa próxima Copa do Mundo já encarar de uma outra forma, assim, as partidas, né? Jogar de uma forma mais prática, não ficar desse jeito, assim, né? Mas é isso, né? Assim foi a segunda partida aí do match, né? Bom, no geral, assim, eu fiquei bem, bem feliz, assim, de ter jogado a Copa do Mundo, né? Foi uma experiência realmente que é indescritível ali jogar esse torneio. Como eu contei aqui pra vocês, torneio cheio de tensão ali, jogadores muito fortes participando, né? Então, os melhores do mundo ali jogando. E é algo que me motivou bastante, né? Motivou bastante a querer evoluir mais como jogador, né? Trabalhar no meu jogo aí nos próximos meses, anos, né? Para buscar aí novos desafios. Então, tenho certeza que essa Copa do Mundo vai ser um momento assim. Aquele momento que você sabe que vai dividir ali mesmo assim, é aquele momento divisor de águas, assim, na carreira do jogador, né? Então eu espero aproveitar esse momento que eu tô bem motivado aí em melhorar como jogador e aproveitar para trabalhar aí nos próximos torneios, né? Mas enfim, essa é a minha experiência na Copa do Mundo de Xadrez. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido aí esses dois vídeos aqui que eu fiz. Queria agradecer aí a torcida sua, a torcida de todos aqui do canal, toda a comunidade aqui. Recebi aqui centenas de mensagens na comunidade, fiquei bem feliz de receber, ver a torcida aqui de vocês. Esse apoio acaba sendo bem importante, né? Então, brigadão aí todos pela torcida.
E vamos ver aí, de repente, uma próxima Copa do Mundo aí na próxima edição. Mas é isso, galera. Vamos chegando aí ao final desse nosso vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou. Você curtiu? Deixa o seu like no vídeo também, ele é bem importante aqui pro canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.